Já que era comigo. Bom dia mais uma vez, colegas vereadores, colegas vereadoras. Bom dia, mesa. Vereadora Daiane, parabéns pela apresentação desse importante pedido de informações. Como eu disse anteriormente na minha fala, eu acho que não há nada mais latente acontecendo no nosso município que não os problemas graves que enfrentamos na saúde. Aqui, esse pedido de informação trata especificamente das nossas UPAs. Mas, como muito bem disse na sua fala, a gente tem gargalos significativos em outras áreas. Na atenção básica, a gente tem gargalos. Sabe que falta a cobertura necessária para os atendimentos, sobrecarregando as UPAs. Não temos leitos nos hospitais, o que faz com que as pessoas fiquem mais tempo ali dentro das nossas UPAs, também sobrecarregando os profissionais. E na outra ponta, a gente tem profissionais que não recebem seus salários em dias, que não têm medicamentos básicos para administrar com os seus pacientes, com os usuários das UPAs. A gente tem aqui um exemplo claro que um serviço essencial, que é o serviço da saúde, ele não pode em nenhum momento se tornar mercadoria. Quando a gente fala da importância de serviços essenciais serem de administração direta, é para que a gente não tenha problemas como historicamente a gente vê acontecendo. A gente está tendo problemas graves agora com o Ideias. A gente está aqui batendo na tecla da necessidade do rompimento imediato de contrato com o Ideias. Mas eu quero relembrar que em 2023, quando fizemos a CPI da saúde, foi descoberta uma fraude nas horas médicas e era outra empresa. Era o InSaúde, mas era o mesmo modelo que era aplicado. Era uma empresa terceirizada, que por não ser de administração direta, visava mais o lucro do que o atendimento qualificado aos usuários, fazendo com que o serviço fosse precarizado. E mais uma vez acontece a mesma coisa. Quero deixar aqui o convite que dia 19 desse mês, às 19 horas, aqui no plenário da Câmara, a Comissão de Saúde está chamando uma audiência pública para tratar sobre isso, o modelo de gestão das nossas UPAs. Porque nada me adianta ouvir da base do governo que teremos ótimas notícias no final de semana, e isso nos dá a entender que então teremos, de fato, a necessidade do rompimento de contrato, que bom. Mas de nada nos adianta se o modelo continuar o mesmo. Se a gente continuar incorrendo nos mesmos erros, de pegar empresas que estão ali visando mais o lucro do que o atendimento qualificado às pessoas que procuram os atendimentos à saúde no nosso município. Nós precisamos ter essa bandeira da importância da saúde ser vista como essencial e não como mercadoria em Caxias do Sul. Nós, enquanto Comissão de Saúde, também faremos uma indicação para que os trabalhadores e trabalhadoras das UPAs, tanto da Zona Norte quanto da UPA Central, sejam mantidos nos seus empregos. Eles já entendem o funcionamento das UPAs. São pessoas, médicos, enfermeiros, enfermeiras, técnicos de enfermagem, que estão ali dispostos a trabalhar pelo SUS. Isso é digno, isso é muito importante. E é importante também frisar que não é culpa de nenhum daqueles profissionais o que está acontecendo na saúde. Infelizmente, muitas pessoas, agora nesse processo de greve dos médicos, acharam que era culpa dos médicos aquilo que estava acontecendo. Mas é importante que a gente use do espaço público de fala que a gente tem para dizer que isso é culpa da irresponsabilidade, da incapacidade da gestão do Ideias. Então, há muito tempo eu falo isso e falo mais uma vez. É necessário que se rompa imediatamente o contrato.
E reforço, para que isso aconteça de maneira segura, precisamos ter os aparatos jurídicos, todas as notificações de várias questões que não eram cumpridas, de várias metas de atendimento que não eram cumpridas pelo IDEAS, para que a gente possa auxiliar a gestão do município a dizer que o IDEAS não serve para administrar a média complexidade do nosso município. Muito obrigada. Próximo inscrito.